E veja, há uma diferença do conceito de monoteísmo para o conceito de monolatria. O monoteísmo vem da disputa com o politeísmo, mas não significa que a existência de um único Deus, é apenas a afirmação de que um dos deuses que no politeísmo disputava isso ou aquilo é o maior. Mas a monolatria diz que só tem um Deus. E a turma diz que é Javé, mas não tem nada a ver. Deus, 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 me parece que existe, mas está muito além dessa história. Fora do nosso universo. Isso. Ele não participa do nosso universo. E é de uma pureza, de uma beleza de extrema complexidade, pelas fofocas que tem. Imagina um ser 100% puro. Ele não tem protocolos. Ninguém consegue. Ele não tem com protocolos para lidar com o caos, só que o caos surgiu. Aí a gente diz, não, mas Deus ama os humanos, Deus cuida dos humanos. Bem, nós podemos ter isso à conta de uma crença, ou de, no nosso imaginário, isso ser uma verdade. É gostoso pensar isso. É confortante, é confortável. Mas, desde que a vida existe, que crianças são estupradas, todo santo dia, toda hora isso acontece, Deus nunca fez nada. Ah, não, mas Deus ajuda os humanos. Como? Não, Deus ajuda os humanos, eu sei disso. Ok, você sabe porque você pensa saber. Immanuel Kant, filósofo alemão, dizia, ei, o intelecto humano é avaliado pela sua capacidade de colecionar incertezas. E não certezas, que não se pode provar. Nós, humanos, fomos condicionados a dar por sabido o que a gente não sabe. Assim. Então, Immanuel Kant diz, o intelecto humano que tem certezas ou coleciona verdades que não são comprováveis, isso é racional? Eis o drama. E a humanidade inteira foi condicionada a colecionar certezas que são confortáveis, como você falou, mas e cadê a prova? Não tem prova. Não, mas Deus ama os humanos, Ele cuida da gente. Ok, mas cadê a prova? Não, mas Ele ama. Você tem que fazer vista grossa para o fato de, enquanto eu estou dizendo que Deus nos ama, 2 ou 3 crianças acabaram de ser estupradas em algum lugar aqui na Terra. É a estatística. Então, assim... A crítica é pesada, mas quando um ser humano tem transtorno cognitivo e faz uma leitura equivocada da realidade, porque o que é transtorno cognitivo? É quando você olha para uma situação, deveria fazer a leitura dos fatos, mas aí você inventa uma narrativa toda sua para ficar confortável. O transtorno cognitivo é o famoso me engana que eu gosto. A religião faz com que as pessoas tomem como sendo fé uma corrupção no sentido de, no campo da cognição, aquilo que é afirmado como fé não pode ser comprovado. Ok. Mas isso aqui não deveria ser uma verdade sagrada que impede a cognição de questionar. E a Igreja Católica matou, durante mais de 1000 anos, todo mundo que tentou. Então, assim, nós estamos diante de um poderio estabelecido sob dogmas em que você não pode nem questionar, ou não podia. Hoje você pode, mas não adianta nada, porque a fé dos seres humanos está vendida e rendida à necessidade de se ter alguma fé, sob pena de você não suportar a vida. É verdade. Então, o transtorno cognitivo aqui vira transtorno psíquico, que é muito complicado. Aí qual é a frase terrível? Quando um ser humano faz coisas esquisitas sozinho, você diz, fulano está delirando, fulano pirou, fulano é maluco. Agora, quando um monte de gente delira junto, o nome disso é religião. Gostei. Isso não é meu, não. Eu tô só mas eu gostei. Cara, significa... Vamos lá. Primeiro, existe Alá não, como é Javé? Javé se beneficia, dentre os outros, do culto que existe a ele aqui entre os humanos? Por isso ele se esforçou tanto em convencer os humanos para que o louvassem. Mas que benefício? É energético? É o quê? Você só compreende isso se você ler
Taittiriya Upanishad. Nossa, eu preciso, inclusive... Me fala como escreve, que depois eu procuro saber. T-I-R-Y-A. Tá. Na cultura védica, alguém chamado Krishna Dwapayana, conhecido como Vyasa, Vyasa é um epíteto, é o codificador. Ele foi quem, junto com 17 rishis que ele treinou, produziu os 4 Vedas, os principais Puranas e o Mahabharata. Os Upanishads foram produzidos depois para comentar os Vedas. Então, um desses Upanishads chama-se Taittiriya Upanishad, Entendi. que explica o que esses seres sentem. Que seres? Os seres desse universo vizinho, Javé e Companhia Limitada, quando se alimentam e quando são louvados, reverenciados pela turma biológica, ou seja, desse universo vizinho. Aí é que está o problema. Nós fomos obrigados a tomar o absurdo como normal, quando o absurdo é só comum, mas a gente não deveria ter achado normal. Algo que é comum, matar todo mundo todo dia é comum, mas a gente não deveria aceitar isso como normal. Um carioca entende o que você está falando. Isso. Do jeito que está, um terráqueo entende. Verdade, um terráqueo Mas entende. qual é o drama, cara? Nós somos necrófagos. Nós quem? Nós comemos cadáveres. Só que a gente faz um molho, arranja um padrão gourmet, mas nós somos comedores de cadáver. Que criação é essa em que, para que uma espécie se mantenha viva, tenha que comer ou destruir outras? Que criação é essa em que a lei do mais forte é que impera, o mais fraco que se exploda? Então, assim, a gente faz vista grossa para isso tudo e diz um Deus perfeito criou essa vida perfeita. Vida perfeita? É. Você sabe quem definiu isso? Foi Santo Agostinho de Hipona, no século IV, que é um dos pais da teologia do catolicismo, né? E o pessoal vivia enchendo o saco dele, dizendo: Agostinho, me diga uma coisa, Deus é perfeito? É. A vida é perfeita? É. Agostinho, a vida não é perfeita. Jacaré come pato. Quem criou isso desse jeito? Não. Aí Agostinho deu um murro na mesa um belo dia e escreveu uma lei teológica dizendo: quem não acreditar que Deus é perfeito e que a vida é perfeita, vai para o inferno. Simples assim. E aí está resolvido. Um monte de coisa. Sabe como resolveram? Porque restava a pergunta: e de quem é a responsabilidade? Dos humanos. A Igreja Católica, na sua teologia, diz que os humanos são a doença da vida. Ou seja, fecha os olhos para o fato de que nós humanos não criamos dinossauros, jacaré, nós não criamos os predadores nem as presas. Alguém criou predadores e alguém criou presa para ser comido por predador. Quem é que criou isso? Deus. É isso que todo mundo diz. Nós, os humanos, eu não acho somos necessariamente ruim, mas eu entendo o que você está falando, que assim, alguém morre no fim das contas. É claro, vai ser presa. É. Então, quem é que define isso aí? Schopenhauer, outro filósofo, dizendo: ei, perceba, a agonia da presa é sempre muito superior ao prazer do predador. Só que a gente se acostuma a achar normal. Mas na hora em que você deixa de fazer vista grossa e olha, e aprende a fazer as perguntas adultas, as respostas infantilizadas no campo da fé, todas elas. E é isso que, para boa parte da humanidade, esse infantilismo resolve. Só que tem uns segmentos humanos que não conseguem mais se dar por satisfeito. E qual é o meu drama? As gerações humanas futuras não vão se satisfazer com esse tipo de coisa, e por isso essa revelação cósmica ela é feita não é para quem está vivo hoje. Os livros que eu escrevo, as palestras que eu escrevo, são mais de 1000 palestras, cara, diferentes. Eu estava nos Estados Unidos em 2019, eu soube lá que provavelmente eu era a pessoa que tinha mais horas na internet mundial com assuntos diferentes. Ninguém tem mais.
Se presta ou não presta, você está é outra história. Se é loucura ou não, aí eu Mas está lá. Mas o que é isso, cara? É exatamente uma revisão, uma ressignificação, uma tentativa de ressignificar tudo que foi feito até agora, mas só no campo do questionamento, e não cabe à revelação cósmica afirmar nada nem fazer com que ninguém acredite em coisa alguma. Nós temos que aprender a colecionar incertezas. Mas você acredita? Você acredita? Você acredita? Cara, eu não sou um homem de crença. Nunca consegui ser. Mas é que você tá ouvindo os caras. Sim, só o fato de ouvir alguém falando a ponto de ser um troço... Assim, ó, se você tivesse... Se fosse um troço inventado da tua cabeça, você tem um universo aqui cinematográfico do Tolkien, Senhor dos Anéis, entendeu? Não é o que você tá propondo. Você tá falando, cara, coisas vêm de mim, que eu relato nas minhas experiências, mas muitas coisas vêm, eu sirvo de canal. Você servir de canal, assim, ideias tão complexas como essa que você tá falando aqui, que você sabe, de cor, e você, assim, ainda não crê nisso, puta, cara, você é forte, eu acho. É porque, de novo, o espírito que me anima, ele já tem essa prática há muito tempo. Eu, enquanto Rogério, sou só uma expressão dele. Né? Então, é mais fácil para que o meu eu repouse sobre si mesmo, observando tudo sem usufruir do que eu observo. Tá. Porque na hora em que você usufrui do que você observa, você gera apego. Você põe em dose emocional. E Buda, o grande Siddhartha Gautama, ensinou há 2.600 anos que o apego é a causa do sofrimento humano. Porra, total. É quando você se apega a um conceito que você tem como sendo verdade, se apega a quem você ama, a dinheiro, a situação, a crença, a conforto. Aí quando você perde isso, sofre loucamente. E o pior, quando você pensa que é dono disso, ou quando você se acha alguma coisa, você tem que prestar contas daquilo que você pensa que é. Olha como é complicado. Quanto mais um ser humano se define, menos ele procura. Quanto menos um ser humano se define, mais ele procura. A verdadeira sabedoria consiste em quê? Sócrates dizia, em você saber que você não sabe porra nenhuma. Porque se você achar que sabe, aí você já fecha. Total. Porque você já sabe. Você já sabe. Você não precisa mais aprender. Você não precisa mais de, sei lá, de um mestre, você não precisa de outras experiências. O problema das religiões. Verdade. As religiões fizeram com que dos 8 bilhões de seres humanos na Terra, mais de 7 tenham absoluta certeza que Deus vai resolver tudo no final. E se Deus não resolver? E todo mundo se permite ser corrupto, FDP, assassino, bandido. Hoje em dia, cara, em vários lugares do mundo, quando você vai fazer um crime, você reza a Deus para Deus lhe proteger. É verdade. Eu sou lutador de boxe, eu subo num... Deus me ajuda. Será crível que eu acredito que Deus está me ajudando? E se Deus se metesse nos esportes, ia dar empate em tudo. Pô. Pois é, então, isso tudo é um uso infantiloide. Aí entra de novo o infantilismo. Né? Aí você imagina o grau de simpatia que eu devo passar para todo o público. Nessa de hora todas as religiões, né, inclusive. De comentários. Esse velho é maluco, isso é o quê, blá, blá, blá. Mas assim, eu acolho tudo isso numa boa, que eu sei que eu não sou simpático e nem estou aqui reafirmando o viés de confirmação de ninguém, muito menos o meu, porque eu não tenho crença. Eu estou apenas me permitindo refletir de forma adulta e livre sobre temas que foram aprisionados e proibidos de serem refletidos de forma adulta. Nesse sentido, eu fico pensando, eu penso bastante, como ninguém fala comigo, se fala eu não sei identificar, geralmente sou eu mesmo falando comigo mesmo, mas, cara, eu acho que uma certeza de que a morte não é o fim parece ser algo extremamente acalentador ou sei lá, parece um pensamento gostoso, que morri tem mais. Porque, no fim, a sensação que eu tenho de um cara que não sabe o que acontece depois é que, parece um puta desperdício, porque tem um monte de experiência pra ter, coisa pra ver, que não vai dar tempo. Mas você, aparentemente, sabe que
existe algo depois disso aqui? Além do mais, esse meu corpo já morreu 2 vezes. Você falou, 2 infartos, não é? Na verdade, vários. Porque a contrariedade de existir frente aos painéis que eu sou obrigado a conviver é tão alto grau que eu me permito me sentir contrariado, mesmo sabendo que o corpo vai somatizar isso. Mas, ainda assim, eu terminei tendo essas experiências e o corpo morreu e, assim, além do que, eu ainda tive o privilégio de perceber que você estava morrendo. Além de que estava morrendo, e que existe toda a eternidade nos esperando. Porque o eu da gente continua existindo ininterruptamente. O defunto está ali. Eu vi você falando também. Né? Então, assim, cara... Mas assim... Desculpa. Isso é bom para quem tem boa bagagem. Quando você deve, você está ferrado. A eternidade é muito ruim para quem está... A gente reencarna sem parar? Porque, ó, eu já fui em um... E aí eu tô falando com você que foi uma experiência com uma religião. Mas eu tive num templo que o cara me falou que a gente reencarna um número de vezes necessário pra gente fazer o que tem que fazer. Mas o que tem que fazer aí é um bagulho meio que quem tem que... Eu que vou saber em algum momento. Sei lá. De novo, essa matéria ela é inconclusa. A gente não deveria pretender ter certezas e dizer frases desse tipo. É assim, assim, assim. Tá. Ninguém sabe. Pelo que eu imagino, deduzir das fofocas que eu... Né? A eternidade tem desses problemas. Que problemas? Ela é eterna, cara. Parece um problema, no fim das contas. É um problemaço. Né? Por quê? Porque você está sempre existindo. É a vida eterna que Jesus falava. Só que nós, entre aspas, com o nosso modo humano de ser, a gente quer se eternizar sendo esse eu que a gente pensa que é agora, mas esse eu que é agora... com a evolução dos fatos daqui a 5 milhões de anos, não vai servir para coisa alguma. Eu fico imaginando assim. Porque outros eus, o espírito da gente que é eterno, vai ter, então... Mas, no fundo, é o mesmo eu, sendo sempre... Então, nós somos eternos, tá? E não há limites para isso. Mas o problema é, não, depois que eu fizer 50 encarnações, eu posso ir para o céu, vou tomar milkshake, blá, 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 blá. Ok. O Espiritismo diz, olha, Bezerra de Menezes, que é um espírito evoluído, recebeu uma visita de Maria, e Maria disse, olha, Bezerra, você é muito evoluído, se quiser ir para o céu, pode ir. E Bezerra preferiu ficar trabalhando aqui conosco. Tem esses mitos no Espiritismo, que eu respeito, numa boa, tudo isso. Mas qual é o problema? O problema não é a infantilidade desse tipo de afirmação. Porque, assim... Você conseguiria, com todos os seus defeitos, ficar no céu, tomando milkshake, tocando violino, flauta e piano o tempo todo, sabendo que alguém que você ama está enfiado no caos? Que tipo de dignidade você teria se você ficasse no céu e alguém que você ama precisando de ajuda? Então, essa história de não mais vir aqui, sair da roda de Sansara, eu leio livros, vejo pessoas afirmando que isso tudo é de uma necessidade de aprofundamento, porque nós estamos esquecidos de algo que se chama dignidade existencial. Ninguém consegue se realizar só em si mesmo. Nós somos mamíferos. Nós nos realizamos em quem a gente ama. Não tem como a gente ser feliz ou estar em paz se alguém que a gente ama está ferradaço ao lado da gente. Nós nos realizamos nos outros. E isso é o amor incondicional que Jesus falava. O amor incondicional de Jesus não é a gente se abraçar e beijar. Não, eu não gosto de você, você não gosta de mim. Vamos nos respeitar, pelo menos, e agir de forma digna e construir, se for possível, um dia, uma afetividade, uma empatia. Mas é pelo menos um ser compassivo com o outro, ter compaixão, respeito, tolerância, o que as religiões não têm. Esse é o sentido que na espiritualidade se sabe que é o amor incondicional. Então, em você sentindo o amor incondicional, você não fica parado no paraíso tomando milkshake.